exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado no céu. Agradecemos a presença de cada pessoa que nos visita, cada irmão, cada irmã, Deus recompense cada um de vocês. Quando você inclina sua cabeça ao som de somente crer, recebamos o bem
Senhor é poderoso, não há quem o possa derrotar. O anjo do Senhor é poderoso, não há quem o possa derrotar. A doença sai, a saúde vem, o anjo do Senhor vai operar. A doença sai, a saúde vem, o anjo do Senhor vai operar. O anjo do Senhor é poderoso, não há quem o possa derrotar. O anjo do Senhor é poderoso, não há quem o possa derrotar. A doença sai, a saúde vem, o anjo do Senhor vai operar. A doença sai, a saúde vem, o anjo do Senhor vai operar. Aleluia. Senhor, tua palavra nos declara que tu estás aqui entre nós. Indiferente se sentimos ou não, cremos que o Senhor está. E o Senhor conhece os nossos pensamentos e conhece as intenções dos nossos corações e conhece toda a nossa vida e sabe o que cada um está necessitando de Ti aqui hoje à noite. Pelo que nós te suplicamos, tenha misericórdia de nós. E não passes sem que tua mão possa tocar em nós. Não passes de nós, Senhor. Por favor. Eu sei que há pessoas aqui possuídas de fé, Senhor. E faz com que o Senhor pare, como o Senhor parou a multidão e virou para trás e perguntou: alguém me tocou? Eu sei que há alguém te tocando aqui também hoje à noite. Mães, pais, pessoas sofridas, lutadores, Pai, pessoas que querem te servir de coração, Pai, gente humilde, que quer ser mais humilde diante do Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, ouça o clamor da nossa alma hoje, Pai. Responda-o, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Vamos dizer graças a Deus. Aleluia. Amém. O Senhor vos abençoe.
nossa leitura hoje à noite no capítulo 22 do livro de Gênesis. Gênesis no capítulo 22. Agora, antes de lermos a Bíblia, enquanto você procura, eu conversei ontem à noite com a irmã Edneuza, que está ajudando os irmãos nas quartas-feiras, ensinando instrumento, e às sextas-feiras ensaiando vozes, né, para cantar. E eu pedi para ela se nós podíamos contar com a colaboração dela mais um dia, seria o domingo, para termos todos, escutem bem, por favor, todos os moços e moças da igreja no domingo pela manhã, todos, sem exceção, desses rapazinhos, mocinhas e as moças, todos. Não é se você canta ou não canta, se você tem ou não tem voz. Eu queria todos, para que ela ensaiasse alguns hinos só com a mocidade, só com os rapazes e moças, para nós termos uma apresentação na época da inauguração. E com isso, eu já falei hoje também com a igreja de Recife, e o irmão Francisco ficou de falar lá em Campina Grande hoje à noite, para que a igreja de Recife, os jovens de Recife, de Campina Grande, também tivesse aqui pelo menos uns 3 ensaios no mês de setembro, para juntar com os moços e as moças de João Pessoa e fazermos um bom grupo de jovens, moços e moças, para este período da inauguração. E depois disso, nós vamos continuar com esse trabalho com a mocidade aqui. Eu quero criar alguma coisa para envolver os moços e as moças nesse trabalho. Amém? Então, eu não dispenso nenhum moço, nenhuma moça, e estou pedindo colaboração dos pais para que puxe a coberta e jogue eles fora da cama no domingo de manhã, assim que formos começar, e não deixe ninguém em casa. Tá certo assim? Amém? Amém. Muito bem. Nós vamos ficar em pé agora. Capítulo 22 do livro de Gênesis, o verso 9 a seguir, é uma escritura muito conhecida. Também quero pedir aos irmãos, né? Eu creio que no próximo, já no final do mês de agosto, nós vamos convocar uns mutirões de maneira maciça. Eu não estou dispensando mão de obra de ninguém, para que nós possamos montar as cadeiras. Então, acho que todo mundo sabe botar uma chavezinha de fenda num parafuso e apertar. Isso não está fora as irmãs também não, viu? Ajudar a apertar uns parafusinhos das cadeiras e botar um forrozinho, grampear, alguma coisa, cortar. Eu acho que vai ter serviço para todo mundo. E nós vamos fazer isso aos domingos.
Então eu não estou excluindo ninguém. A convocação é para todo mundo. E cada um diz, mas e como é que nós vamos ter ferramenta? Cada um leva uma chavezinha de fenda lá de casa. Todo mundo tem uma chave de fenda em casa, não tem? Eu acho que todo mundo tem. E quem não tiver, baratinho, a gente vai ter algumas sobrando lá também. E uns irmãos vão furando, outros vão. O irmão Zé Carlos não gosta muito disso não, cadê ele, hein? Cadê ele? Tá ali, porque ele gosta das coisas muito em cima do lugarzinho, mas ele vai furar no lugarzinho e nós vamos colocar os parafusos no lugarzinho que ele furar. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos dizer glória a Deus? Amém, amém, amém. Verso 9. E vieram ao lugar que Deus lhes dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha. E amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. E então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negastes o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Amém. Bendito seja o teu nome. Eu peço que o Senhor fale conosco e nos dê o pão da vida hoje à noite. Em nome, para a glória de Jesus, o teu Filho. A experiência só nos vem com o acúmulo dos anos. Com o passar do tempo, minha mãe, desde pequeno eu ouvi minha mãe dizer: tem nada não, meu filho, tempo é que cura queijo. Ou seja, você vai aprender com a vida. Outras oportunidades ela dizia: o mundo é uma escola. Você vai ver, você vai aprender. Depois eu vi uma engraçada, um adágio, e diz que a experiência é como um pente, mas que só vem para a gente quando a gente está quase careca. Para que careca que é pente, né? Mas é só na velhice que a gente aprende, já tem acumulado experiência desde a infância, da adolescência, da juventude, da vida, negócios, trabalho, relacionamento com pessoas, como lidar, como sair de certas situações,
como não entrar em certas coisas que não lhe pertencem. E todo mundo só vai adquirir isto com o tempo. E lá na velhice você às vezes vê muitas pessoas maduras, idosas, contar certas histórias que, francamente, eu sempre gostei de conversar com pessoas mais velhas. E sempre gostei de ouvir certas experiências, certas histórias que eles contavam. E na Bíblia não é diferente. Deus parece escolher a idade da velhice, a idade já madura, de seus personagens mais ilustres para realizar coisas sobrenaturais. Na mensagem, o patriarca Abraão, o profeta William Branham diz: Abraão não tinha nada de especial em sua vida, até aos 75 anos. 75 anos já é considerada a terceira idade. Ele não tinha nada de especial em sua vida até aos 75 anos. Ou seja, ele era um homem comum, como qualquer outro homem, até a sua velhice, 75 anos. Se você olhar na Bíblia, foi aos 75 anos de idade quando Deus chamou Abraão e falou com ele pela primeira vez. Eu não estou desprezando a mocidade, mas eu estou falando de realidades que estão diante de nós. Não sei se, porque durante a mocidade a cabeça da gente está cheia de floreios, de fantasias, e quando você entra numa idade mais responsável, que se casa e começa a ter filhos, e você quer trabalhar e lutar e fazer alguma coisa para amparar sua família e ter uma estabilidade, e você está sempre muito ocupado e muito preocupado com a vida. Depois que chega uma certa idade, você fala, bom, o que eu tinha que fazer, eu já fiz. Já pensou um homem com 75, ele já não tem mais. Quais são as vaidades, quais são as esperanças de um homem com 75? Parece que é mais de caixão, não é não? Parece que ela está mais propensa de pensar logo num caixão, não é mais em fazer muita coisa, porque, para começar, o próprio corpo já não responde mais aos impulsos e já passou aquele floreio, quem sabe até as tentações já diminuíram, já não tem mais a força do sexo na flor da sua pele, sabe, já está, de alguma maneira, amortecido. Então, tudo isto já passou, e é assim a realidade. Foi assim que Deus tratou, por exemplo, eu estou citando o caso de Abraão, e quando Deus o chamou, ele tinha 75 anos. Deus tinha escolhido um menino e preservou sua vida da morte no palácio de Faraó, preservou a vida de Moisés e deixou Moisés viver no palácio até os 40 anos. Depois o conduziu para o deserto mais 40 anos e foi aparecer a Moisés na forma da coluna de fogo, lá na sarça que ardia e não se consumia, quando Moisés tinha 80 anos. 80 anos.
E parecia mais, então, que Moisés estava caducando do que sendo uma realidade. Um homem com 80 anos recebendo uma comissão para enfrentar a maior e mais poderosa nação do mundo para libertar um povo que era escravo. E a arma que Deus colocou na sua mão foi um cajado, um pedaço de pau torto. Parecia muito mais do que Moisés estava delirando. O profeta de Deus, fazendo uma inferência, disse: já pensou Abraão, com 90 anos, chegar num consultório médico com sua esposa, com 80, e dizer assim: doutor, eu vim trazer minha esposa aqui porque eu quero que o senhor faça um check-up na vida dela, porque ela vai ter que conceber. Deus disse que ela vai ter um filho. Então o irmão Branham disse que qualquer um dizia: o velho Abraão está pirado, está louco. Não existe tal coisa. Uma mulher de 80 anos já entrou na menopausa há muito tempo, como é que ela vai conceber? Mas a verdade do assunto é que Deus tratou com esses personagens, tanto com Abraão, como Moisés. E você olha nos nossos dias, que eu não tenho dúvida que William Branham foi a quarta manifestação de Elias, cumprindo Malaquias capítulo 4. E Deus visitou William Branham aos 7 anos de idade. E disse para William Branham, aos 7 anos: quando tu fores mais velho, haverá uma obra para fazeres. Aos 21 anos, o irmão Branham iniciou o seu ministério. E trabalhou no ministério, e Deus deixou que quando ele completasse 37 anos, 37 anos já fazia como que 16 anos como pregador do evangelho, Deus foi a ele, mandou o seu anjo a ele numa caverna e disse para ele que ele tinha uma mensagem para trazer ao redor do mundo. E o tempo foi passando e Deus foi trabalhando com o tempo para fazer com que o William Branham amadurecesse. E eu não tenho nada que esconder. Nós temos a Bíblia, e a Bíblia é a palavra de Deus por causa dessas coisas. Porque a Bíblia mostra o defeito dos seus personagens mais ilustres. Por exemplo, nenhum livro retrataria a biografia de um homem como a Bíblia tratou a biografia de Davi, que foi o maior rei de Israel. De dizer: olha, aqui Davi matou, Davi adulterou, Davi agiu fracamente como líder aqui, quando mataram seu filho. Então, a Bíblia põe para fora os defeitos dos seus heróis, como, por exemplo, tratou o caso do próprio Abraão, quando Abraão teve seu deslize, quando Abraão foi ao Egito, quando Abraão mentiu, quando Abraão se apostatou. A Bíblia não esconde as fraquezas dos seus heróis, e eu quero falar isso da mesma maneira. Isto faz da Bíblia, para mim, a palavra de Deus. Agora você veja a grandeza desta Bíblia. E da mesma maneira que a Bíblia relata as fraquezas, as falhas de Abraão no Velho Testamento, quando você vira a página do outro lado no Novo Testamento e a Bíblia fala dos heróis da fé, não aparece a fraqueza de nenhum deles. Aparece as manifestações das obras da fé. De como eles temeram, de como eles foram valentes, como eles enfrentaram os desafios. É assim que a Bíblia mostra. Amém?
Glória a Deus. Então você vai observar que é desta maneira. Também nós temos uma parte de um Velho Testamento e há coisas no nosso Velho Testamento que não são dignas de elogios, mas você precisa encará-las. Você precisa ter força de encará-las, porque mesmo os fracassos da nossa vida, se fossem encarados como eles são, eles serviriam e muito de ajuda para nós. Porque nós nunca mais cairíamos na mesma fraqueza. Agora, quando você acha que aquilo não é fracasso, então é onde o diabo sempre está acabando com você ali. É onde você sempre se arrasta. Mas é assim, Abraão foi assim, ele reconheceu que falhou, Davi reconheceu que falhou, e você vê que esses homens não falharam mais. Então aqui está Deus mostrando uma fraqueza, uma falha, mas daqui do outro lado Deus mostra a posição de fé, como eles tiveram coragem de passar por cima dos seus próprios erros. Então, nem todo fracasso é fracasso. Você pode fazer dos fracassos uma vitória. Amém? Glória a Deus. Ora, a Bíblia diz, para que você não se esqueça disto. Quando Paulo escreveu o seu capítulo 6, na carta aos Coríntios, ele disse: muitos foram efeminados, muitos foram sodomitas, muitos foram contenciosos, mentirosos, roubadores. Disse: isto é o que fostes. Mas haveis sido lavados, haveis sido santificados. Amém? Haveis sido purificados. Então quer dizer, não volte à prática destas coisas mais. E que isto nunca mais atinja a sua vida. Amém? Agora, eu já tenho dito milhares de vezes, infelizmente, nós só aprendemos errando. Só aprendemos errando. Então, deixa eu vir aqui. Eu estava falando sobre o William Branham, e o próprio William Branham foi assim. Começou seu ministério em 1946, quando o anjo visitou o profeta e mandou ele, ao redor do mundo, trazer um dom de Deus. O anjo depois encontrou com o irmão Branham e numa visão mostrou que ele estava na beira de um riacho pescando e tinha suas linhas de pescaria toda embaraçada. E o anjo disse: isto é o que você fez com o dom que eu te dei. E eu vou só mostrar as linhas embaraçadas. Dê uma olhadinha para você ver. É universal, é Deus é amor, é casa da bênção, é quadrangular. Tudo fazendo comércio com a cura, com um dom que veio originalmente ao William Branham. E eles aprenderam e tomaram este dom e fizeram esta balbúrdia religiosa. E o anjo disse: isto foi o que você fez. Ensinou os pentecostais, aos bebês pentecostais, e eles fizeram uma imitação barata disso. Errou. E ele próprio reconheceu e depois, então, foi tomando posição até chegar em 1963, quando ele já estava com 53 anos de idade. Foi quando os anjos visitaram, o levantaram, o levantou, o levou, o mandou de volta a Jeffersonville para pregar os mistérios, as revelações maiores. Eu vou falar isso para você. Deus precisa levar a cada crente a um amadurecimento. As pessoas fazem uma confusão muito grande. Com as Escrituras. Então, Abraão chegou à idade madura para Deus tratar com ele. Eu vou devagarzinho aqui,
eu quero entrar nesse assunto assim. O irmão Grimm, quando esteve no Brasil agora em março deste ano, ele fez questão de falar, porque ele agora com 73 anos de idade, disse: eu me casei jovem. Isto é uma coisa bonita, isto não é uma coisa feia. Disse: eu me casei jovem. Eu nunca tive uma namorada na vida, a minha primeira namorada foi minha esposa. Nunca conheci uma outra mulher na vida a não ser minha esposa. Isso é um homem com 73 anos de idade dando seu testemunho. Disse: e vivi com ela durante toda a minha vida, e ela, por certo, conheceu, como você, esposa, conhece os altos e baixos do seu marido, e como você, marido, conhece muitas fraquezas de sua mulher. Ela também, por certo, conhecendo de perto as falhas, porque se você quiser conhecer as minhas, é só comer 1 quilo de sal junto comigo. E se eu quiser conhecer as suas, é só me aproximar de você que a gente vai descobrir fraquezas. Mas eu não estou procurando ver fraquezas na vida de ninguém, porque o tempo já me ensinou o suficiente para entender que não há nenhum ser humano perfeito, como eu disse quinta-feira aqui, não há ninguém perfeito, e Deus já fez assim para que você não arrotasse arrogância e pensasse que você era melhor do que alguém porque você tem qualidades que o outro não tem. Se um tem um defeito, você tem outro. Amém? Você precisa aprender isso, e o tempo já nos ensinou isso. Eu não estou procurando explorar defeitos de ninguém. Eu estou procurando olhar aonde está o ponto positivo. E o ponto positivo que eu estou buscando ver na vida das pessoas é se elas creem em Deus, se elas têm temor de Deus, se elas têm vontade de superar os seus próprios defeitos. Porque quando encontro gente dizendo eu sou assim mesmo, aí eu fico descrente dele. Só vou dar tempo para ele. Mas é assim, você vai aprender que é assim. Você vai entender que é assim. E aí o irmão Grimm, a esposa conhecendo de perto, já na velhice, ele disse: eu nunca vivi um tempo tão bom com Deus como eu estou vivendo nos últimos anos da minha vida. Como Deus tem me visitado, parece que passou aquela agonia, aquele corre-corre, aquele desespero, e parece que agora o coração já está mais, tem que se preparar, dá tempo para Deus, a cabeça não está mais buscando e nem desejando mais nada aqui desta terra. O que você precisa fazer é, estar pronto para ir para o outro lado. A gente fala isso com os moços, com as moças, eles até podem falar amém, mas eu sei. E eu não estranho, às vezes as pessoas estão cobrando dos jovens, eu já fui jovem, eu conheço as fraquezas, eu sei por onde eles passam, e muitas vezes eu vejo gente cobrando de menino e ficando bravo com o menino como se nunca foi menino também. Porque eu, quando fui menino, não era nada bom e não sou bom até hoje. Mas essa é a grande verdade. E a irmã Grimm disse... E ele começou a contar, Deus veio a mim e me falou. A pessoa falou: mas rapaz, não é possível, eu vivi com ele durante toda a vida, nunca vi acontecer isso, e mais uma vez, e outra visita, e um sobrenatural. E a própria esposa dele falou assim, pensando assim, duvidando disso: mas por que Deus tem visitado tanto esse homem na velhice? Será que ele não está? Mas a Bíblia diz que os velhos terão visões. Isso é o cumprimento da própria Bíblia. Isso é profecia de Joel, no capítulo 2, é só você olhar as escrituras. E os moços terão sonhos, porque vive de sonho mesmo.
Hein? Mas você vai para as Escrituras, você vai vendo, e aí a irmã Green começou a olhar, mas por que esse homem está tendo tantas visões e Deus vem falar com ele? E precisou de Deus mostrar para ela que ele não estava caducando, não. Que a coisa era real. E uma noite estavam os dois deitados juntos na cama para dormir, quando ela própria escutou uma voz dizendo: Pierre, Pierre, Pierre. Ela acordou, assim, apavorada, disse, bateu nele e disse: tem alguém te chamando. Ele disse: eu sei. Deus precisou de falar audivelmente para mostrar para a esposa que ele estava visitando aquele lar. Disse: olha, ele, disse: eu sei, eu sei. E ele disse: pode ficar tranquila. Se levantou e disse: isso é para você entender. E foi para o outro cômodo, disse: eu quero, ele quer falar comigo. Será que tem alguém aqui que quer dar tempo para Deus falar? Pastor, não dá não, amanhã eu tenho que levantar às 6 da manhã, não posso conversar com Deus não, porque eu tenho que trabalhar amanhã, que jeito? Cansado. Esse é o problema dos moços, enquanto nós estamos nesta vida. Mas é assim. É assim. E eu vou mais um pouquinho. Agora, recentemente, parece que eu estou dando testemunhos. Eu vou entrar na história de Abraão daqui um pouquinho. Agora, recentemente, o irmão Green foi interceptado pela polícia, não sei, pelo um órgão dos Estados Unidos, e decretaram uma prisão domiciliar para ele. Ele disse: durante toda a minha vida, nunca tirei umas férias. Essa questão de tributos federais, negócio com dinheiro, com o governo, eles foram fazer um levantamento da vida dele. Mandaram com que ele ficasse preso dentro de casa durante 30 dias. Ele falou: sabe o que aconteceu? Nunca tinha tirado umas férias. E Deus queria me dar um descanso. A única maneira que Deus tinha de me parar era mover alguma coisa para me parar, até que eles concluíssem a investigação. Fiquei preso em casa, decretado por lei, não podia sair da porta, 30 dias. Aí disse: nesses 30 dias, tive inspiração para escrever 2 livros, concluir 2 trabalhos que há anos Deus queria que eu fizesse, e eu não tinha tempo de parar para fazer. Eu espero que Deus não precise tratar com nenhum de nós desta maneira. Porque é para muitos, para Deus tratar com eles, como eu disse quinta-feira à noite aqui, às vezes tem que botar num hospital. Para poder dar tempo. Ou então, eu não sei se João estaria tão ocupado por causa das atividades que estavam emergentes naquela época, que Deus teve que mandar ele para a ilha de Patmos como prisioneiro para ficar lá isolado. Para poder fazer as pessoas pararem. Deixa eu dizer uma coisa para você. De alguma forma, Deus vai ter que aquietar os nossos espíritos. Eu tenho carregado essa experiência comigo. Nós tínhamos um tabernáculo em Recife, no 2º andar de um prédio, de uma escada bem aclive, e não tinha elevador. E a gente subia aquilo, 2 andares, quando chegava em cima, chegava assim, ó. Os novos, porque os velhinhos tinham que parar não sei quantas vezes para poder chegar lá. E chegava lá em cima, ofegante. Ajoelhava para orar. Quando você ajoelhava para orar, não me diga que quando você está agitado, você ora. Você ajoelhava para orar, o coração estava... E você, Senhor, abençoa. Ó, Deus abençoa. Ó, o culto. E o coração, você está longe.
Para você orar, seu espírito precisa estar quieto. Você precisa estar aquietar o espírito, você precisa parar. E quando nós estamos jovens, estamos tão cansados e afadigados do corre-corre para conseguirmos o pão nosso de cada dia, que é muito bom, que quando você para orar, você só faz cochilar. Aí diz que velho perde o sono. É assim ou não é? O velho fica ruim para dormir. É difícil você ver um velho falar que dorme a noite todinha. Dormir, ele dorme cedo, dorme junto com as galinhas, dá sono logo 6 horas da tarde, cochila, mas quando dá meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã, já acordou. E Deus ama falar com as pessoas pelas madrugadas. Eu estou querendo mostrar para vocês essas realidades da Bíblia. Deus ama falar, chegou a dizer: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Mas quem tem... Eu vou falar, eu estou falando da minha experiência. De vez em quando, eu não gosto de orar de madrugada simplesmente para dizer para o povo que eu estou orando de madrugada. Eu gosto de orar de madrugada quando eu sou despertado por Deus para orar. Quando Deus me chama para orar. Muitas vezes Deus tem me chamado. Vem e te acorda. Você acorda, você não tem sono. Porque aqueles que oram de madrugada apenas pelo hábito de orar para dizer que ora de madrugada e fica na beira da cama. Não vale nada. Não tem oração naquilo. Acabou. Aquilo não é esta oração. Então o profeta de Deus falou: quantos de nós paramos para orar e não podemos ouvir a voz de Deus? Porque quando você ajoelha para orar, a primeira coisa que você ouve são vozes. Pensamentos começam a vir na sua mente, e uma voz e outra. E coisa ruim é você orar com gente conversando perto de você. E uma pessoa conversa de lá, o outro menino grita de lá, o telefone toca. Você sempre, quando você ajoelha para orar, preste atenção. E quando você quer dar tempo, esperar aquelas vozes desvanecer, parar, o sono chega, o cansaço chega, e você levanta sem ter realmente conversado com Deus. Satisfeito a tua alma. E esta é a condição, meus amados irmãos, infelizmente, da maioria de nós. É assim ou não é? Parece o pai do irmão Telmo. Nós estávamos aqui onde está a irmã Maria Firmina ali, mais ou menos, tinha uma fossa bem ali, assim, do outro lado do vizinho. E ele ia para casa e dizia assim, veja só, dizia, pastor, passei a noite todinha sem dormir, porque a fossa estava um buraco ali, tinha um muro seguro em cima de uma pelezinha. Disse, aquilo vai cair, vai derrubar tudo. Ele disse, passei a noite sem dormir, pensando naquilo, meu Deus, orando, dizendo, Senhor, tem misericórdia, guarda aquilo. E eu roncando a noite toda. Novo, ele velho. Era bater na cama, parece uma abóbora. É a mesma coisa de jogar um girimum lá em cima da cama, nem mexe. Mas o velhinho orando à noite. É assim. É assim mesmo. Foge o sono, a preocupação vem. Então para orar, para buscar a Deus. Enquanto jovem, a preocupação é outra. Você quer ver se é assim ou não é? Paulo chegou a dizer assim, desta maneira, disse, olha, os jovens, a preocupação deles, se eles voltassem a vida para Deus, porque não voltam. A preocupação do jovem é se casar, é ter família, vive
nesta função. Paulo disse: eu gostaria que vocês fossem como eu, que não tivesse essa preocupação, mas essa não é a realidade. Ele diz: porque o casado cuida das coisas do mundo e a mulher de como agradar o marido, e o marido de como agradar a mulher e criar filhos, e esta é a realidade. Mas ele disse: os solteiros cuidam da coisa do Senhor. E os velhos, que já criaram seus filhos, o que eles fazem? Eles não têm mais nenhuma preocupação aqui neste mundo, a não ser ficar em casa orando, intercedendo, falando com Deus, e Deus vem a eles e se aproxima deles, e eles vão estando maduros e experientes. Esta é a verdade. Agora, aqui estava o velho Abraão, e Deus havia visitado. Ele já tinha vivido 25 anos na presença de Deus, já tinha dado as suas cabeçadas, como todos nós já demos. E eu gritei aqui quinta-feira e vou dizer: não há uma só pessoa que chegará no céu que viveu o evangelho que não teve fraquezas e falhas. Nós estamos num campo de batalha. Ninguém vai chegar no céu sem arranhões. Você vai, sim, estamos preparando para ir, mas olha a sua vida como cristão. Quantas coisas erradas você já fez depois que você foi batizado. Mas o que fazer? Parar porque erramos? Não, vamos fazer dos nossos erros uma bênção, subir em cima deles e dizer: aqui eu não erro mais e eu vou adiante em nome do Senhor. Deus disse para Abraão: anda na minha presença. Deus disse para Abraão: não saia desta terra. Mas aí está, Abraão errou, Abraão saiu, Abraão foi forçado a mentir. Por quê? Porque saiu da sua posição e foi ao Egito. Mas aí você vai ver que com o passar dos anos, quando Abraão recebe o filho, a experiência dele com Deus havia aumentado. Eu estou querendo que esta experiência verdadeira do verdadeiro evangelho venha a você. Paulo disse isso: eu não quero que você seja menino, porque pelo tempo muitos de nós já deveríamos ser mestres. Quando era menino, falava como menino, agia como menino, mas quando cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Deus quer uma igreja madura. Deus havia dito: eu sou teu escudo, sou tua fortaleza. Deus tinha um compromisso com Abraão, mas quando ele começou uma vida com Deus, ainda teve dúvidas. Na hora que o primeiro problema aconteceu, faltou chuva, ele ficou com medo de morrer de fome. Deus não é irresponsável. Deus sabe cuidar de nós. Deus tem uma palavra de promessa. E eu quero afirmar isso para você. Deus não te deixará. Deus não te abandonará. Eu não estou dizendo que Ele não deixará os problemas vir para você, mas Ele estará com você no meio dos problemas. Mas qual é? Abraão correu, mas era falta de experiência com Deus. Por isso o profeta de Deus diz assim: quando Deus responde uma oração sua, é para você entender que quando você tiver necessidade dele em outra oração, ele vai te responder também. Você crê nisto? Isto é para você aprender a confiar. Isto soma uma experiência. Você quer olhar a vida de Davi? Davi foi um urso lá no seu rebanho, pegou uma ovelha, ele foi
e disse: Deus me livrou da boca do urso, tomou a ovelha, trouxe de volta. Veio um leão, Davi jogou a sua pedra, derrubou o leão, arrancou a ovelha da boca do leão, somou, eram 2 experiências. O dia que apareceu um brutamonte, um gigante na frente dele, um homem com 5 metros e 61 centímetros de altura, e ele ficou parecendo nada, e o homem bateu no peito e disse: eu te ponho na ponta da vara e vou dar para os urubus. Ele sabia que Deus já havia livrado ele do urso e de livrado do leão, e que ia livrar mais uma vez. Deus quer que você tenha experiência com Ele. Agora, Abraão falhou uma experiência negativa. Falhou em quê? Falhou em confiar na palavra. Mas quando ele voltou a si, depois daquele acontecido, você nunca mais tem uma na Bíblia dizendo que Abraão falhou em confiar em Deus. Nunca mais. Foi uma só. Meu amado e querido irmão, o que Deus quer de mim e de você, e eu estou falando estas coisas aqui para abrir a sua mente, o que Ele quer de mim e de você é que nós confiemos em Sua palavra. Disse quinta-feira e vou dizer: todo crente gostaria e quer provar para os outros que Deus está com ele através de resultados. Deus está comigo. Então Deus está comigo, Deus responde minha oração. Quando eu orar por um enfermo, ele vai ser curado. Quando eu resolver orar por um problema, ele vai ser curado. Quando eu orar por um problema, ele vai ser resolvido. E Deus vai estar comigo, Deus vai fazer. E eu vou dizer para você, você pode prestar atenção nisso, Deus vai te fazer assentar e passar a esperar na vontade dele. Porque ele não é nosso empregado. Ele é nosso Senhor. Ele fez Abraão esperar 25 anos. Ele vai fazer você esperar também. Seu impaciente. Amém. Glória a Deus. Ele fez Abraão esperar. E você pensa que não é assim? Até Paulo, ele fez Paulo esperar. Paulo estava todo apavorado, um moço novo, ponta de lança do evangelho, com vontade de avançar, levar o evangelho através do mundo, e deu uma enfermidade nos olhos pelas revelações, e ele foi falar com Deus: Senhor, olha aqui meu olho, ó. Se eu não tivesse cego do jeito que eu estou, sem poder enxergar, com essa coisa atrapalhando minha visão, eu poderia ir muito mais e fazer muito mais para o Senhor. E tentou levar Deus na conversa. Deus olhou para ele, e ele foi uma vez e falou, e Deus ficou calado. Ele foi de novo e tentou convencer a Deus, e Deus ficou calado. Quando ele foi na terceira vez que ele tentou levar Deus na conversa com uma bonita oração e um bom argumento, Deus virou para ele e falou assim: fica com a sua doença aí, segura ela aí, eu não vou fazer nada por você, em outras palavras, e eu vou te dar uma coisa que é suficiente para você, com essa doença ou não, glorificar o meu nome. Você precisa aprender isso, segura isso aí. Mas a minha graça te basta. E a hora que você achar que você está fraco, você vai mostrar que você é forte. Porque quando o problema vier, com problemas ou sem problemas, glória a Deus! Você quer ver? Você quer ver? Mas se Deus estava com Paulo, por que Deus permitiu que Paulo tomasse 40 surras? Diz: por 3 vezes tomei uma quarentena de açoites de vara. Tiraram o couro dele 3 vezes. Se Deus estava com Paulo, e se nós só cremos que Deus está conosco por causa de resultados, por que foi que Deus permitiu o barco quebrar com ele 3 vezes, ele sofreu naufrágio?
Por que é que Paulo escreveu e disse assim: em perigos no mar, em perigos entre salteadores, em perigos entre falsos irmãos, em jejuns, em fome? Mas não é resultado que diz que Deus está conosco? Você precisa aprender isso. Tem hora que o barco vai quebrar. Tem hora que perigo vai rodear a sua vida. De uma vez pegaram Paulo, bateram. Falou: agora essa praga morreu. Ele disse: fui tido como morto. Desceram ele dentro de um cesto, caiu lá embaixo, morto. Daqui um pouco ele levantou, todo quebrado. E não precisa pensar que o milagre aconteceu, que ele se pôs de pé e as feridas cicatrizaram e ele não tinha nada no seu corpo. Nada, foi quebrado um punhado de dia na salmoura, doído, todo arrebentado. Deus deixou ele e ele não deixava Deus. Deus deixou ele passar por aquela circunstância e ele não deixava Deus de maneira nenhuma. Disse: de maneira nenhuma. Eu quero falar para você, Deus não quer de nós crentes molengas, não. Deus quer te dar experiência. Você vai aprender a ser maduro. Amém? Porque quer saber de uma coisa: se Deus vai curar, ou se Deus vai resolver, ou se Deus vai abrir uma porta para você, eu não sei. Só sei de uma coisa: a graça de Deus é suficiente para nós. Aleluia! Ninguém pode passar um apertozinho e falar: mas se Deus está comigo, por que Deus permitiu isso na minha vida? É mesmo, florzinha de estufa? Deus está comigo, por que eu já orei não sei quantas vezes e ele falou: então você vai ter que decidir. Se você achar que está ruim, então, olha, com a minha graça está assim, sem ela, vê o que você vai fazer. Viu? Vê o que você faz sem ela. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas tem uma coisa: quando você pensa que está fraco, você arranja força que você não sabe de onde. E você não para. Glória a Deus. Glória a Deus! É assim, é desse jeito mesmo. Deus quer gente apaixonada por Ele. Deus quer gente apaixonada por Ele. Não, eu amo o Senhor de todas as maneiras, sobre todas as coisas. O velho Abraão, 75 anos, ele viu Deus fazer muitas coisas. Mas eu quero só dizer para você, me dão licença, eu quero falar aberto mesmo. Não vai ter arranjos para que Deus cumpra a sua palavra. Nem careta, nem cara feia. Viu? Não é porque você vai botar a mão no pescoço de Deus e dizer: está escrito aqui, o Senhor prometeu para mim na palavra e o Senhor tem que cumprir, que Ele vai cumprir. Não, Ele vai cumprir porque Ele vela sobre a palavra dEle para cumprir. Não é porque você está exigindo, não. Ora, não foi preciso Abraão, porque cada vez que uma pessoa tenta fazer com que a palavra de Deus se cumpra, porque ele está pressionando Deus para cumprir a palavra, aquilo dá errado. Deus disse: eu vou te dar um filho. A Sara disse: eu sou uma mulher já. Naquela altura tinha passado 11 anos. A Sara tinha já 76 anos. Disse: meu Deus do céu, não sei quantos anos faz que eu não tenho mais nenhum prazer com Abraão. Eu acho que a maneira que Deus vai cumprir essa palavra aqui, eu vou pegar a Agar, minha serva, e vou dar para Abraão. Abraão foi lá. E lá vem um filho, e a Bíblia diz que aquele filho chama-se jumento selvagem. Chama-se indomável. Estas são as coisas. Você quer ver o resultado de arranjos?
Olhe lá Israel e olhe o mundo árabe. O mundo árabe no calcanhar de Israel. Sabe o que foi aquilo? O arranjo de Abraão e Sara e Agar. Nós não temos arranjos para fazer. E eu sei que cada ano que passava as coisas ficavam pior. E a Sara estava mais velha e o Abraão estava mais acabado. E as coisas ficavam mais difíceis. E eu sei que cada ano que passa as coisas ficam pior. O mundo está mais negro. A sujeira está maior. O pecado está avolumado. A pouca vergonha está diante de nós. O evangelho, a tendência, porque Jesus disse que o amor de muitos esfriaria. Mas não existe arranjo. Eu não tenho arranjo. O arranjo deu estes selvagens, denominações tentando salvar a sociedade. E abre porta para cá e entrou o rock, e abre porta para cá e entrou a saia curta, entrou calça esporte, entrou pintura, entrou novela, entrou toda a sujeira, entrou futebol. Isto é fruto do arranjo, eu não tenho arranjo para dar. Deixa a coisa ficar seca, deixa a coisa apertar. Mas olha, quando chegou que Abraão teve o filho, e lá vem o filho crescendo, e lá vai, quero dizer para você, na hora do filho da promessa vir, Abraão não foi ter caso com a serva mais, Abraão não levou a Sara para fazer uma inseminação artificial, viu? Não foi nada artificial, a coisa tem que ser natural. Eu quero dizer para você que arrebatamento vai ser da mesma maneira. Meu irmão e minha irmã, a coisa é tão real que quem estiver pronto vai. E quem não tiver, já ficou. Isso não tem arranjo artificial. Que jeito que é a vinda do Senhor? Jesus falou que jeito que vai ser. Não vai ser o pastor César pregando uma mensagem que vai fazer você se arrepiar todo e se emocionar e dizer, hoje eu estou preparado para o arrebatamento. Vai ser nada. Jesus disse, estarão 2 numa cama, estarão 2 no campo, viu? Estará você no trabalho, aonde você estiver, quem estiver pronto, aonde você estiver, não importa, você vai. Tem arranjo não. Como é que vai ser o arrebatamento? Eu já conheço interpretações. Não, primeiro nós vamos estar todo mundo reunido ao redor do mundo dentro de uma tenda. O profeta William Branham vai ressuscitar e ele vem pregar um mistério que vai dar fé de arrebatamento. Isso tudo é bobagem. Tudo é fantasia. Como foi? O irmão Branham disse, como foi com Sara e Abraão? Que jeito foi Sara e Abraão? Deitaram velhos, acordaram jovens. Você acha que vai ser na base da manivela? Não tem Ford 29. Você acha que vai ser o grito do pastor? Não. Você crê na promessa? Você crê na promessa de Deus? Você está vivendo por ela. Quero falar para você, não é nenhum tipo de arranjo. Não será nenhum tipo de arranjo. Arrebatamento é uma coisa real. Um dia deste você vai deitar velho e vai acordar jovem. Agora, não só arrebatamento. As promessas de Deus se cumprem assim. Um dia desse você vai para casa. Seja do seu trabalho, seja no final do culto. E quando você chegar em casa, você encontra um ambiente completamente mudado. Você não crê? Você crê? Você crê? Você crê que aquele marido bêbado pode
estar lá na beirada de uma cama derramando lágrimas? Dizendo assim, o que aconteceu comigo? Você crê que um filho que te deu trabalho a vida toda, você pode chegar lá sem você falar uma só palavra para ele pedir, tem misericórdia de mim, me ajuda, me leve aos pés de Jesus aqui hoje à noite. Meu irmão, existe uma velha roda de profecias que os dentes estão engrenados, prontos para girar. Ela vai girar. Ela vai se mover. Só tem uma coisa: quando isto estiver em ordem. Porque há muitos desejando ver coisas acontecer e os dentes estão encavalados. Escutem, por favor. Abraão, 100 anos, 25 anos de vida com Deus, soube esperar. E o filho esteve nas mãos dele. A alegria de um velho. Esperou por 25 anos pegar o filho. 12 anos mais tarde, 37 anos andando com Deus. Deus chegou para ele e falou assim: me dê o seu filho, a quem você ama tanto. Qual é o pai aqui que não ama filho? Me dê. Sacrifica o teu filho por mim. Você acha que Abraão pelo menos teve uma dúvida? Você acha que Abraão arranjou um atalho como ele arranjou com Agar? Falou assim, não, vou sacrificar um bezerro em lugar de meu filho. Não, ele tinha experiência com Deus. Deixa eu falar para você, por que ele tinha experiência com Deus? Porque ele sabia que o que esperava ele depois dos 75 anos de idade era caixão. Ele sabia que o ventre de Sara estava morto. Ele sabia que ele não era mais nada. E o Deus que foi capaz de ressuscitar, trazer uma renovação no ventre de Sara e trazer uma renovação na vida dele, é capaz de ressuscitar mortos. O problema é uma experiência. Eu só quero dizer, seu filho pode estar lá fora, mas Deus deu uma experiência para você. Deus te salvou. Deus tratou com você. Espere que ele vai tratar lá. Que jeito ele tratou com você? Você não sabe me explicar. Me explique por que você está aqui. E eu vou te dizer por que foi. Porque antes de você vir a este mundo, antes de existir seu pai, seu avô, seu bisavô, seu tataravô, seu tataravô, Deus já conhecia a sua vida. Antes que qualquer ancestral da tua família existisse, Deus tinha colocado o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Antes que alguém pensasse em fazer uma ação aqui na terra, Deus já tinha escrito tudo. Agora quero que você venha dentro desta árvore genealógica. Nasceu seu tatara, nasceu seu bisavô, nasceu seu avô, nasceu seu pai, nasceu você. Você não é fruto do acaso. O dia que você nasceu, a Igreja Católica ensinou isso assim, ó, dizendo que cada criança tem um anjo de guarda. Cada criança tem um anjo guardando. Não é só criança, não. O anjo do Senhor, a hora que você foi nascer, ele ficou lá ao redor da sua mãe. E sabe, este anjo vem acompanhando você desde o seu nascimento. Não acompanhou você do dia que você pôs a Bíblia debaixo do braço e disse, eu sou crente. Não, ele vem acompanhando a sua vida desde que você chegou aqui nesta terra.
Ele vem guardando os seus passos. Agora você vai vendo. Ele vai te espremendo para o lugar que Ele quer que você vá. Ele vai espremendo, vai cercando o seu caminho. Ele vai te empurrando para onde é, para o propósito de Deus na sua vida. Você estava lá fora, vocês tinham pensamentos diferentes, mas Ele foi cercando sua vida, cercando sua vida, cercando sua vida, e te empurrando. Daqui um pouquinho, você reconheceu que você veio de Deus e vai ter que voltar para lá. Eu gostaria de poder passar o que está dentro do meu coração e dizer para você o que é experiência. Ele vai fechando sua vida. Você pensa, mas pastor, deixa de ser incrédulo! Pastor, mas o problema do meu filho, do meu marido lá fora é diferente. Diferente de quê? Ele nem pensa em Deus. E você pensava? Ele quer mundo e você queria Deus. Olhe bem para dentro do seu coração. Tudo que você já quis alguma vez foi dar vazão a esta carne. Solta para você ver. Se alguns de nós não fomos freados pela religião, fomos freados pelo pai mais rígido, pela mãe mais rígida, mas lá dentro do coração de qualquer ser humano. Problema não é você, não. Jesus disse assim, não foi vós que me escolhestes a mim, não. Fui eu que vos escolhi a vós. Se você não está lá hoje rodando a bolsinha ali na rua e não é a prostituta, não é por outra coisa, não. Porque o anjo foi te empurrando. Foi te empurrando. Se não somos ladrões, se não estamos na penitenciária, foi porque ele foi nos empurrando, nos empurrando. Vem para cá, saia disto. Mas olha quantos impulsos sujos você já teve na sua carne. Quantas vezes você já teve vontade de pegar uma faca, pegar um revólver, dar um tiro em alguém só porque te ofendeu? Mas havia alguém te empurrando. Não é assim não, não é assim não, não é assim não, não é assim não. Não é assim não. Abraão foi aprendendo. Eu estou querendo falar para você o que é experiência para você entender. Que há um Deus te guardando. E ainda que você tenha feito muitas coisas erradas, mas você vê que havia alguma coisa te empurrando. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí estava o Abraão. O dia que a Sara concebeu e o dia que Deus pediu o garoto para ele não teve mais nenhuma dúvida. Falou, não, se o Senhor quer meu filho, quem é que deu a vida? Quem dá a vida? Quem pode tirar? Quem pode dar de volta? Ele pode? Você tem certeza que ele pode? Ele não ficou pensando em outras coisas. O que o senhor quer? Não, eu quero o seu filho. Aonde é que o senhor quer que eu sacrifique ele? Lá no monte. Tudo bem, então eu vou lá. Pegou o menino. A certeza era tão grande, o que eu queria que você saísse daqui hoje à noite era certo de Deus. A certeza era tão grande que a palavra de Deus não podia falhar. Eu quero que você note, a palavra de Deus havia dito para Abraão, olha, da tua semente será tão numerosa como as estrelas do céu.
Isto ninguém pode arriscar. Tua semente será tão numerosa como as estrelas do céu, como as areias da praia do mar. Isto ninguém podia anular. Ninguém pode anular esse fato. Você acha que a palavra de Deus seria invalidada porque o filho ia morrer? Ele estava certíssimo. Ele estava certíssimo. Eu só quero falar para você, não há nada que vai invalidar a palavra de Deus. Isso aqui está funcionando, tá? Não? É, bom demais. Não há nada que vai invalidar a palavra de Deus. Existe uma palavra. Escuta, só queria que você entendesse. Existe uma palavra que diz que haverá um povo preparado na terra. Vai haver um arrebatamento. Pessoas irão desaparecer daqui. Haverá uma transformação de corpos. Eu quero falar para você que isto não há nada no mundo que invalide isso. Ninguém vai invalidar isso. Não há suficientes circunstâncias no mundo para invalidar isso. Alguém vai estar de pé. Amém. Paulo disse, nem todos morreremos, mas transformados seremos. Escuta, o profeta de Deus disse assim, vai haver novamente uma super raça de Abraão. Vai haver novamente uma super raça de Abraão. Vai haver algumas pessoas que estarão, escuta, que estarão vivendo a palavra. Preste atenção, viver a palavra não é viver de cara feia. Não é simplesmente o fato de estar vestindo comprido, ou ter cabelo comprido, ou não assistir televisão, e comprar e pagar, e ser moralista e não adulterar. Viver a palavra é estar enquadrado dentro da promessa. De acordo com que, se esta palavra se move para cumprir, você se move junto dela. Deixa eu dizer isto de maneira clara. Não tem como um versículo desta Bíblia se cumprir sem que eu esteja dentro dele. Eu estou falando de personagens que creem nesta Bíblia. Como é que esta palavra vai cumprir e eu estou fora? Quando a roda girar, eu estou dentro. Se ela se mover, você tem que estar dentro. Se ela se mover, você se move com ela. Se Deus fizer, meu irmão e minha irmã, se Deus fizer qualquer coisa aqui na terra, você está incluído. Porque você está vivendo a palavra, você está dentro desta palavra, e esta palavra está em você. Jesus disse, se vós estiverdes em mim, minhas palavras estiverem em vós. Isto está entrelaçado, você e Deus. Se Deus mover aqui embaixo na terra, Ele tem que mover você também. Se houver um arrebatamento, eu irei. Eu vou mais longe. Se já houve alguém salvo nesta Bíblia, então eu também me salvo. Amém? Glória a Deus. Perdoe, irmãos, mas eu nem arranhei aonde eu queria entrar. Abraão estava crendo nesta palavra. E ele olhou para os servos e disse assim, vocês podem ficar aqui, porque eu e o moço vamos adorar e, havendo adorado, regressaremos. Ele nunca disse, eu regresso sozinho, eu vou regressar com o moço. Meu Deus, esse microfone não vai me prender aqui. Aleluia!
tempo que esse púlpito já ficou pequeno. Ó, se é assim, eu e o moço vamos adorar e, havendo adorado, regressaremos. Ele nunca regressou sozinho. E eu vou dizer para você, eu não vou sozinho também, não. Eu não vou sozinho, não. Eu tenho direito, esta palavra está entranhada aqui, está entrelaçada aqui, ó. Era Abraão e sua casa. Era Abraão e sua família. Era Abraão e sua semente. É Abraão e sua semente, é você e sua casa, é você e sua família. Isto tem que girar desta maneira. Isso não vai girar de outra maneira. Não seja incrédulo! Abraão tinha tanta certeza. Essa é a semente de Abraão. Gente, o que eu estou tentando dizer para você é isto. Se houve algum milagre quando a palavra de Deus se mover, você está dentro dele também. Agora, enquanto Deus não se mover para fazer esta roda profética girar, você pode fazer careta do jeito que você quiser. Você pode berrar e urrar que ele nem se move. Você não convence a Deus um só momento para mudar o programa. Mas a hora que ele mudar a roda e dizer agora isto vai funcionar, se você está dentro desta engrenagem, você vai junto também. O relógio vai dar a meia-noite. E lá foram Abraão e o rapaz. Agora preste atenção para você ver. Quando chegaram no lugar determinado, Abraão parou, pegou a lenha e pôs em ordem. Deixa eu dizer para você, Deus não trabalha com desordens. Deus não pode te abençoar enquanto você não pôr em ordem a sua vida. Deus não trabalha de maneira desordenada. Ele botou a lenha em ordem. Você quer ver se é assim ou não? Ele pôs a lenha em ordem. Elias, quando foi desafiado pelos profetas de Baal, tomou 12 pedras, reconstruiu o altar, pôs aquilo em ordem. Quando Deus ia manifestar o cumprimento da palavra, da profecia de Joel, que a roda ia girar, eu quero só chamar a sua atenção para isto. Por isso eu estou dizendo que não são os milagres que vindicam, porque Deus deixa seu povo passar por muitos problemas e lutas.